Muito obrigada, Aider, muito obrigada pela tua disponibilidade de participar neste podcast E se Falássemos da Europa. Tu és a porta-voz dos socialistas na Comissão de Orçamentos, temos trabalhado muito em conjunto, mas hoje gostava de começar por conversar contigo sobre a adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. Nós aderimos no mesmo dia, dia 1 de janeiro de 1986, assinámos o Tratado de Adesão no mesmo dia e hoje, quando olhamos para trás, nós percebemos que Portugal e Espanha ganharam com a adesão à União Europeia. Portugal, na sua relação com Espanha, ganharam os dois países na relação entre eles, mas também Portugal e Espanha têm trazido contributos importantes à União Europeia. Espanha, com relações privilegiadas com a América Latina, com a América do Sul, Portugal, com relações privilegiadas com a África. Nós, Portugal e Espanha, trouxemos um valor acrescentado à União Europeia, para além das nossas línguas, do português, do espanhol. Muito obrigada, Aida, por estares aqui e eu gostava também de ter o teu comentário, como é que vês estes longos anos de pertença de Portugal e Espanha à União Europeia. Bueno, muito obrigada, Margarida, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por esta iniciativa de hablar de Europa, que siempre es bueno poder comunicar, en este caso además en dos lenguas diferentes, viniendo de dos países diferentes, pero como muy bien decías, con una trayectoria o con muchas cosas en común. Es verdad que las relaciones entre Portugal y España, yo creo que en el último siglo no han dejado de mejorar. No solo compartimos zona geográfica, sino que desgraciadamente tuvimos dos dictaduras muy largas y yo creo que eso también, una vez pasadas las dictaduras, unió mucho esa defensa de la democracia a nuestros dos países y encima llegamos a la Unión Europea juntos y no hemos parado, como decía, de reforzar esas alianzas porque al final también nos necesitamos mucho. Tenemos una manera de ver, yo creo que en Portugal y en España, la construcción europea de una manera especial, desde esa manera del sur, y yo creo que la Unión Europea también se está beneficiando mucho de esa visión que estamos dando desde Portugal y desde España. El plan de recuperación, que seguro que luego vamos a hablar, pero eso es en parte fruto de lo que los gobiernos y de lo que España y Portugal han estado defendiendo en el Eurogrupo y en el Consejo Europeo. Todo lo que tiene que ver con la integración económica y monetaria de la Unión Europea, creo que tenemos una visión común y, como decías, en política exterior también, entre las relaciones privilegiadas que tiene España con Latinoamérica, Portugal con Brasil y con África, cubrimos una parte muy importante del mundo y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer de aquí al futuro también es seguir reforzando más si cabe, porque ya son muchas y muy fuertes las relaciones entre Portugal y España, individualmente o bilateralmente en temas de comercio, en temas de proyectos transfronterizos, en desarrollo de toda la región, pero también intentar ir con voces sumadas al Consejo y a seguir construyendo el proyecto europeu. Exatamente, falaste agora numa questão que é especialmente interessante. A União Europeia tem programas que apoia as empresas, os cidadãos, as universidades, os governos, a investigação, mas tem um programa que para Portugal e Espanha é particularmente interessante, que é o Interreg, para Portugal e Espanha em conjunto.
E eu tive a oportunidade, para prepararmos este podcast, ir consultar um conjunto de projetos que se situam na zona fronteiriça entre Portugal e Espanha. E, a propósito, é bom lembrar que há uma zona de fronteira entre Portugal e Espanha que, antes da adesão de um e outro, era uma zona muito pobre, com grandes problemas sociais, e é uma zona que tem beneficiado de projetos conjuntos de um e do outro lado da fronteira. E eu vi que há o POCTEP, portanto, um programa no âmbito do Interreg que tem exatamente apoiado a investigação, tecnologias, educação, aspectos sociais e muitas vezes não há, digamos, a noção de que estes projetos são apoiados pela União Europeia. Mas como é que nós podemos ser mais ativos para que os programas europeus sejam mais bem utilizados, orientados para estes cidadãos e, simultaneamente, que eles também conheçam melhor o trabalho que a Unión Europea faz? Yo creo que esa es la pregunta que llevamos haciéndonos muchos años. No sé, en Portugal, en España, los primeros 15, 20 años que nos unimos a la Unión Europea, sí había una conciencia de que muchos proyectos estaban financiados por la Unión Europea. Veíamos en todos los sitios carteles con la bandera, con las estrellas, Fondo FEDER, etc. Y sí que había una conciencia. Probablemente nos hemos ido acostumbrando a ver esos carteles y ya forman parte, y eso es algo positivo, de nuestra vida cotidiana, pero no llegamos a transmitir que desde la Unión Europea estamos desarrollando los territorios, estamos desarrollando las regiones. Ahora, con la crisis del coronavirus, creo que estamos viviendo como una segunda vida de la Unión Europea, porque los ciudadanos han vuelto a mirar a la Unión Europea, al Parlamento y a las instituciones buscando respuestas, y las vamos a dar con el plan de recuperación. Y aquí podemos también recuperar, yo creo, parte de la confianza de los ciudadanos y que vean que muchas de las actuaciones que se hacen en nuestras regiones y en las zonas fronterizas vienen financiadas por la Unión Europea. Y un comentario sobre las zonas transfronterizas, porque claro, cuando se miran a los fondos europeos, cada país y cada región busca el fondo que más le puede beneficiar. Pero al final una frontera no es más que una raya política, pero se tienen que beneficiar y hay que impulsar mucho más que todas las regiones que tienen a un lado y a otro de la frontera puedan trabajar más conjuntamente, porque la diferencia, más allá de que pueda haber ciertas diferencias económicas y culturales, evidentemente, el territorio es el mismo. Y lo que pase a un lado de la frontera va a beneficiar seguro al otro lado de la frontera. Y esa parte de región no política, sino región cultural, nos falta muchas veces por fomentar. E estes fondos, el Interreg, são... Pode fazer, e aliás essa questão hoje está muito presente quando, por causa da crise, foi necessário fechar a fronteira, e fechar a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha. E nós assistimos, nas emissões televisivas, nós sentimos bem qual é a inter-relação entre as regiões de um lado da fronteira e do outro lado da fronteira. E muito a noção da interdependência entre essas regiões e da vida em comum. Porque, efetivamente, são comunidades que têm vida em comum. Daí a importância também de apoiar, de financiar este tipo de projetos transfronteiriços. Mas há uma outra questão que já referiste e que nos colocou em posições semelhantes em 2011, mas com respostas diferentes, infelizmente. A resposta portuguesa à crise e, digamos, o memorando de entendimento que foi negociado entre as instituições europeias e Portugal
tinha uma característica, enquanto que em Espanha tinha uma característica bem diferente, e aliás devo dizer-te que em Portugal havia muita gente, a começar por eu própria, que defendiam que a resposta em Portugal devia ter sido mais estruturada na mesma linha que a vossa, mas o que é facto é que nós fomos confrontados com políticas de austeridade que tiveram um impacto muito grande na vida das pessoas e, mais grave, as pessoas entenderam que em Portugal, em Espanha, as políticas que foram seguidas foram impostas pelas instituições europeias e, no caso português, foi evidente no Eurobarómetro que os portugueses, que são muito entusiastas da União Europeia, naquela altura reduziram o seu nível de confiança e de satisfação na União Europeia. Mas, felizmente, desta vez temos uma resposta diferente. Temos uma resposta que pretende fomentar o investimento, uma resposta que pretende apoiar as alterações climáticas, eu diria mais, exigir o combate às alterações climáticas. Temos uma resposta que pretende valorizar a coesão, mas tu também, trabalhámos as duas, mas também trabalhaste nessa resposta e, portanto, tens a noção de que os cidadãos sentem que a resposta da União Europeia a esta crise, ou à crise desta vez, é diferente da resposta que foi em 2011? Sí, yo creo que ahí compartimos dolor también entre Portugal y España, a pesar de que es verdad que fueron situaciones un poco diferentes, pero yo creo que la sensación de los ciudadanos de los dos países fue de decepción y muy crítica hacia la respuesta que dio la Unión Europea en la crisis a partir del 2008 y en el 2011 concretamente. Porque nos equivocamos, y digo nos como instituciones, como europeos, aunque aquí algunos no defendíamos precisamente una respuesta de austeridad. Lo bueno de todo esto es que aprendimos, y aquellos que defendieron una respuesta de austeridad para esta crisis han visto que no podíamos responder así. Y después de muchas negociaciones, el plan de recuperación ya está aprobado y en pocos meses va a llegar el dinero a nuestros países y los ciudadanos los van a ver. Yo creo que el plan tiene tres cosas diferentes. Primero, que es una respuesta expansiva, de inversión y no de recortes y de austeridad. Segundo, que es un plan extraordinario. No estamos utilizando el presupuesto normal de la Unión Europea para ayudar a salir de la crisis, sino que es un dinero extra que además se va a financiar con deuda a nivel europeo. Y por lo tanto eso también, más allá de lo económico, es un avance en el proyecto político. Y la tercera idea que yo creo más positiva de este plan de inversiones es que es un plan que no solo intenta parar la crisis económica y social y sanitaria, sino que a través de las inversiones intenta ganar 10 años en la transición ecológica y en la transición digital y en la educación y en la formación. Entonces no es solo parar o hacer un plan de corto plazo, sino un plan a medio y largo plazo, porque la estrategia la llevábamos hablando desde Lisboa, yo creo. Claro. Pero nunca había dinero. La estrategia de Lisboa, el plan Europa 2020, muchas ideas y no había financiación. Y esta crisis lo que ha obligado es a poner mucha financiación encima de la mesa y eso nos va a permitir financiar todas esas estrategias que desde un punto de vista teórico eran muy positivas, pero que no se podían llevar a cabo. Pois eu acho que há também aí há uma grande diferença, ou seja, nós costumamos dizer que
Nós temos objetivos políticos, e temos tido ao longo da história da União Europeia. Referiste a Estratégia de Lisboa, referiste a Europa 2020, em que nós tínhamos objetivos políticos muito concretos em matéria de luta contra a pobreza, em matéria de investigação, em matéria de educação. Nós tínhamos, de facto, objetivos muito concretos e não tínhamos o financiamento para desenvolver programas que contribuíssem para estes objetivos. Eu agora costumo dizer, nós temos objetivos, os objetivos da resiliência, do mecanismo de recuperação e resiliência, mas temos financiamento para eles. Mas nós somos agora confrontados com um novo desafio, que é os planos nacionais. Ou seja, nós temos objetivos europeus, mas é cada Estado-membro que tem que definir os seus programas para atingir esses objetivos. Qual é a tua avaliação e o teu otimismo relativamente a esses programas, particularmente ao programa espanhol, por exemplo? Depois eu a seguir posso reagir relativamente ao programa português. Ha sido un reto, un desafío a nivel europeo definir unas prioridades que sirvan para 27 estados con realidades muy diferentes y con un impacto del coronavirus muy diferente. Pero al final esos 6 grandes objetivos son lo suficientemente amplios o generales para que cada país e queres pueda... lembrar os 6 objetivos? Los 6 objetivos quem son... está a ouvir não sí. os conhece. Los 6 objetivos son transición ecológica, la transición digital, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a la política industrial, al tejido productivo, resiliencia de la administración, porque, bueno, no sé cómo es en Portugal, pero en España la administración, que funciona bien, tiene pocos medios, Sim, foi claro humanos, a capacidade dos sistemas exacto, nacionais de saúde que tiveram que se exacto. reforçar. Entonces eso es una parte también importante. El quinto objetivo es cohesión social y territorial, porque tenemos que seguir trabajando en esa cohesión social y territorial, aunque ya hay otros fondos que también financian esto, pero un país si no sale cohesionado y si no se desarrolla equilibradamente no va a poder competir ni salir bien de la crisis. Y el último objetivo, que fue un objetivo por el que el Parlamento luchó mucho, fue un objetivo específico de políticas de juventud. Que los jóvenes podían estar perfectamente o tienen que ver con la transición ecológica porque es la generación más ecológica, con la transición digital porque son los que van a necesitar las herramientas digitales y los que más conocen esas herramientas, pero también fueron los que sufrieron mucho la crisis del 2008 y los que han sufrido mucho esta crisis, y queríamos tener un capítulo especial para todas las políticas que tienen que ver E, de facto, os con la jovens já juventud. viveram 2 crises, uma a seguir à outra, que os afetaram particularmente. Sí, porque tuvieron la crisis del 2008 que se les afectó mucho a aquellos que estaban acabando los estudios y que no podían entrar en el mercado laboral. Los que consiguieron entrar, entraron con sueldos, con salarios muy bajos, con trabajos de poca calidad, sin prestaciones, para personas muy preparadas, y cuando parecía que las cosas iban mejorando un poco para ellos, crisis del coronavirus y otra vez volvemos al inicio. Entonces queríamos tener un mensaje especial para la gente joven y decirles que el plan de recuperación es para todos y para todas, pero con una visión especial para la gente joven. Entonces, en estos 6 pilares, todos los países se pueden ver perfectamente reflejados. España ha hecho un borrador, lo han presentado la semana pasada, muy equilibrado entre reformas e inversiones, porque no tendría sentido hacer reformas sin inversiones ni inversiones sin reformas. Creo que son 102 inversiones, 102 reformas, 112 inversiones. Un plan muy coherente y muy interrelacionado. No es una lista, y creo que eso es importante destacar, no es una lista de proyectos o de ideas, sino que todo tiene una historia en conjunto. No se puede digitalizar la educación sin
tener mejores profesores o profesores más preparados, sin tener aulas preparadas, sin tener la tecnología 5G desarrollada. Todo tiene que tener un sentido y todo tiene que tener una visión global, y creo que eso es uno de los puntos fuertes del proyecto español. Seguro que o projeto português... Pois o projeto português vai na mesma linha e eu penso que, imagino que à semelhança do projeto espanhol, identifica os projetos que vai desenvolver num quadro político de relançamento da economia, de, como nós costumamos dizer, não fazer mais do mesmo, mas fazer diferente. Por exemplo, valoriza a cultura dentro do programa, e tem uma outra particularidade que é relacionar, portanto, identifica as políticas, os projetos, e o financiamento é identificado vindo do Fundo de Recuperação ou do quadro financeiro plurianual. Ou seja, o governo determinou quais são as prioridades políticas que serão financiadas pelo Fundo de Recuperação e quais são aquelas que podem e serão financiadas pelo quadro financeiro plurianual, pelas verbas da coesão, política agrícola, a possibilidade de acesso aos programas europeus. Portanto, há, de facto, uma perspectiva global que eu acho que é muito interessante e pode melhorar qualitativamente a utilização dos fundos europeus. Que isso parece-me que é muito importante. Como tu dizias há pouco, nós temos objetivos políticos que todos apreciamos e apoiamos e defendemos, e depois temos a noção de que não há financiamento para os atingir. E, de facto, neste caso, há uma perspectiva de racionalização no sentido de poder melhor usar os financiamentos disponíveis. É um desafio muito grande, nós sabemos as duas. É um desafio muito grande, primeiro, agora, a criação do Fundo de Recuperação, porque ainda aguardamos que alguns parceiros ratifiquem a decisão que permite à Comissão Europeia criar este fundo. Pela primeira vez vamos ter mutualização de dívida, vamos ter Eurobonds e, como tu dizias, lutámos muito por isso, vamos ter as garantias da dívida que vai ser emitida asseguradas pelo orçamento da União Europeia. Vamos ver, tu lembras, e é verdade, isto é uma realidade, é uma situação, é um caso, mas vamos ver se podemos aqui aprender para o futuro de uma União Europeia mais aprofundada e com maior capacidade para desenvolver as políticas europeias e o valor acrescentado europeu. Eu ainda gostava de discutir um tema contigo, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. Hoje mesmo foi lançado uma plataforma para apoiar a Conferência sobre o Futuro da Europa. O objetivo é que toda a gente que quer participar, participe. A nossa família política criou também uma plataforma própria no sentido de mobilizar as pessoas, os cidadãos, para o debate político. Sobretudo, mobilizar os cidadãos que normalmente não participam no debate sobre a Europa. Aliás, eu, quando estava em Lisboa como chefe da representação, organizava muitos debates sobre a Europa e sobre a União Europeia, mas muitas vezes tinha a noção de que havia uma certa repetição nos participantes. E eu acho que o nosso grande desafio agora, nesta convenção, é nós conseguirmos mobilizar cidadãos, jovens, investigadores, profissionais de saúde, que perceberam bem o interesse da União Europeia nesta fase. Portanto, acho que esse é um grande desafio. Mas como é que vês a Conferência sobre o Futuro da Europa, mais uma vez, em Espanha, e como é que estão a trabalhar para que a Conferência sobre o Futuro da Europa possa ter o resultado que se pretende e, sobretudo, ter uma grande participação dos cidadãos e a União Europeia perceber melhor o que é que os cidadãos pretendem da União Europeia?
Bueno, esto también es un desafío, como el plan de recuperación. Llevábamos tiempo, ya 2 años o 2 o 3 años, hablando que había que hacer esta conferencia sobre el futuro de Europa, y es verdad que la pandemia, como todo, lo ha retrasado, lo ha modificado, pero creo que también lo tenemos que ver desde un punto de vista positivo. Haber estado todos en casa trabajando, utilizando nuevas herramientas, creo que eso va a ayudar mucho a que pueda participar más gente en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y independientemente de las conclusiones a las que lleguemos en la conferencia, el éxito de la conferencia será si la gente de verdad participa. Sí. Porque, como muy bien decías, hay asociaciones o hay cierto tipo de personas que sí están muy involucradas con la Unión Europea y que participan regularmente en consultas o en reuniones o en debates, pero el 99,9% de la gente no tiene una relación directa o no puede aportar o no sabe cómo aportar sus ideas. Y eso es lo que tenemos que conseguir organizando la conferencia con el futuro de Europa. Porque luego la gente ve positivamente a la Unión Europea, pero quiere que escuchen sus ideas. Y esta conferencia tiene que acercar en ese sentido y tiene que propiciar que cualquier ciudadano que no tenga ninguna relación de ningún tipo especial, ni profesional ni educativa con la Unión Europea, pueda decir lo que opina y proponer cambios. Y ese creo que será el éxito de la conferencia, si hay una participação importante de ciudadanos. Sim, também acho que é esse o nosso grande desafio e eu acho que é muito importante que o Parlamento Europeu está muito aberto a essas propostas, a essas ideias e uma grande responsabilidade por parte dos deputados de darem continuação, de darem continuidade às ideias que possam surgir da conferência. E acho que é interessante que nós possamos ver que 51% dos europeus, no Eurobarómetro específico sobre a conferência que o Parlamento realizou recentemente, há 51% que dizem que querem participar nas atividades da conferência sobre o futuro da Europa. E quer em Portugal, quer em Espanha, há 44% em Portugal, 65% em Espanha, dos cidadãos querem ter uma participação mais ativa no processo de construção europeia. Muito obrigada, Haider, por esta oportunidade, por este debate e eu penso que só com este debate sobre a Europa e com uma maior apropriação daquilo que são as políticas europeias, os cidadãos serão menos sensíveis a tudo quanto são os movimentos populistas que combatem a democracia da União Europeia e combatem a União Europeia. Muito obrigada. Gracias, obrigada.